Olá, seja muito bem-vindo ao Fórum. Hoje nós vamos falar do clima de tensão no trânsito. De um lado, os agentes são vítimas constantes de agressão. Em contrapartida, os motoristas acusam esses agentes de abuso de autoridade e intolerância, o que contribui para esse impasse. A gente vai entender como é a capacitação dos agentes encarregados pela fiscalização das ruas e quais são os limites para a atuação do Estado no trânsito. Existem 3 formas de fiscalização do trânsito. O Detran detém a competência no Estado, mas pode delegar o poder para a Polícia Militar por meio de um convênio. Nas cidades, as prefeituras também podem ter estruturas próprias, ou ainda transferir essa responsabilidade para a PM. Os agentes de trânsito não trabalham armados. Para falar sobre esse assunto, estão aqui o diretor jurídico da Associação Nacional dos Agentes de Trânsito, o Daniel Pérez, e a advogada especialista em trânsito, Andréia Rezende. Bom, muito bem-vindos ao Fórum e eu começo com a seguinte pergunta. O que leva a esse clima aí de tensão entre agentes e motoristas? O que você identifica, Andréia? Muitas vezes, no momento da abordagem, existem muitas dúvidas dos motoristas com relação aos procedimentos dos agentes, com relação, inclusive, à penalidade da infração, que na maioria dos casos acaba acontecendo a da lei seca, né, que a gente popularmente conhece como lei seca. Então, existem muitas dúvidas com relação à própria multa, se ele vai ter que pagar na hora, se ele já está suspenso no momento da abordagem. É muito comum porque o agente, quando aborda, ele pede para reter a CNH pelo período de 5 dias, então ele já acha que ele já está perdendo a carteira por 1 ano, né, naquele momento da abordagem, sem nenhum direito de defesa. Então, assim, eu verifico muito a questão da falta de informação da própria lei, o que é a penalidade, quando que ela começa a vigorar, o que acontece e quais são os direitos dele num processo administrativo. Então, essa série de dúvidas, ela às vezes traz uma dificuldade de comunicação no momento da abordagem. Nesse caso, Daniel, a pessoa está embriagada, está nervosa, há um choque ali com o agente. O que acontece? O que você vê ali no dia a dia? O que acontece é muita desinformação por parte da população, né, no caso os condutores, e muitas vezes por desconhecimento, né, da legislação, eles entendem que não estão errados, mas o código prevê aquela infração, né, a reprovação àquela conduta do condutor. E no caso de embriaguez, muitas vezes até pela condição do álcool no corpo, a pessoa já fica mais exaltada, os freios, né, da pessoa ficam menores. Então, muitas vezes, até também pelo valor da multa, né, que muitas vezes o embriagado acaba perguntando, que é um valor considerável, quase R$3.000, e acaba se exaltando. Quando chega no escritório, por exemplo, a situação já está mais calma, mais controlada, mas a pessoa nem sempre está informada, não é isso? Não, é muito comum eu receber motoristas que foram abordados em blitz, chegar no escritório com muitas dúvidas, eles não conseguem diferenciar a diferença do dirigir sob influência de álcool, que está previsto no artigo 65, do artigo 65A, que entrou em vigor em dezembro do ano passado, que traz a questão da recusa, que a recusa se tornou infração de trânsito. Então, eles não entendem, eles imaginam que estão sendo autuados por dirigir sob influência de álcool. E muitas vezes eles não apresentam sinais de embriaguez ali no momento da abordagem, mas a autuação que ele recebeu, o agente que lavrou o auto de infração, foi pela recusa em realizar o etilômetro. Então, muitas vezes eles têm essa dúvida, porque eles não visualizaram, eles comentam que não verificou sinais de embriaguez no momento da abordagem, não consta no auto de infração nenhum sinal, tem apenas a descrição de que ele foi autuado pelo artigo 65A. Então, isso gera muitas dúvidas aos condutores. O que significa que se a pessoa se recusar a fazer o teste do bafômetro, isso já significa que ela assumiu que bebeu? Na verdade, a questão um ônus da prova, né? O artigo 277, ele traz que o ônus da prova de mostrar que está dirigindo sob influência de álcool ou não é do condutor, tá? Essa é uma inovação do nosso Código de Trânsito. Já o artigo 165A, ele é a infração.
Então, ele foi enquadrado, ele saiu da parte administrativa do Código de Trânsito, que era o ônus da prova, e foi para a parte de infração, onde o artigo 65A, ele coloca que aquele que se recusar a fazer os procedimentos previstos no artigo 277, que são o teste do etilômetro, exame de sangue, exame clínico, entre outros, né, a pessoa que se recusar a fazer, em especial o teste do etilômetro, ele vai ser autuado pela recusa. Acaba sendo presumido que ele está dirigindo sob influência de álcool, mas o próprio fato de recusar já cabe a autuação, né, independente se ele tem ou não sinais de embriaguez. Mas o fato dele se recusar já cabe a infração de trânsito. Como que a gente pacifica essa relação? Doutor André, pela experiência da senhora, que é motorista, que é advogada, que está no trânsito todo dia, o que a gente faz? É muito importante, no momento da abordagem, que os agentes eles tenham a consciência, até porque eles recebem um treinamento para ir para as ruas, mas eles não se deixarem alterar. Por quê? Porque você parte do princípio que o motorista, a pessoa que já vem infringindo a lei de trânsito, ele ou desconhece, ou ele não está se importando, e muitas vezes ele está sob efeito de álcool. Então, assim, no momento de abordagem, aquela abordagem ela pode ocorrer de forma pacífica, você pode estar com um condutor que está tranquilo, que recebe bem a informação, como você pode ter ali uma pessoa que está sob efeito de álcool alterada, ou você pode ter uma pessoa, inclusive, violenta, uma pessoa que não tem o devido estudo, a cultura dela é diferente. Então, o agente, ele está lidando com qualquer pessoa que tem habilitação, que tem a carteira de motorista. Então, é muito importante que ele mantenha, independente da situação, a cabeça sempre centrada no lugar e não se deixar levar pela aquele contato com o motorista. Se ele estiver alterado, ele não se deixar alterar junto, para que aquela abordagem ela corra pacífica até o final. Então, é muito importante que ele se mantenha centrado. E com relação aos motoristas também, é muito importante que eles se lembrem, em qualquer situação, independente se está sob influência de álcool ou não, que o agente de trânsito é uma autoridade. Então, eles têm que respeitar. Muitas vezes eles não estão entendendo o que está acontecendo. Eu entendo que falta campanhas educativas esclarecendo a legislação de trânsito, mas independente de estar ou não entendendo, ele tem que ter na mente dele que ele está lidando com uma autoridade de trânsito. Então, ele tem que respeitar essa autoridade de trânsito. Se, porventura, ele discordar de qualquer coisa que ocorreu no momento da abordagem, ele pode estar fazendo a reclamação na ouvidoria do órgão, ele pode estar retratando ali o que ele passou na situação. Mas ali, no momento da abordagem, de momento nenhum, ele pode entrar em confronto físico, verbal com o agente. A gente tem um vídeo feito por uma pessoa, por um cidadão, que viu duas agentes de trânsito em Brasília dentro da viatura, sendo que um semáforo bem perto delas não estava funcionando. Ele fez uma cobrança dura aí para que elas saíssem da viatura e fossem organizar o trânsito. Veja aí. O pessoal tem que parar, a gente vai dar sinal, tá bem intermitente, eles estão bem aqui do lado, e cadê eles? Cadê eles? O sinal está intermitente, eles estão dentro do carro. Bom dia, tudo bem? Você tá vendo que o pessoal tá aqui se arriscando na pista, tá intermitente, o Sintran tá bem ali na frente. A gente tá aqui justamente. E aí? Tá vendo o pessoal na rua? O serviço e tal? A gente tá escutando no rádio. Não, eu concordo contigo, mas se não concorda, você deveria estar fora da viatura, parando o trânsito, coordenando o trânsito e não dentro do celular. Tem uma situação, né, uma cobrança ali dura de um cidadão, duas agentes no carro. Que situação é essa e o que deveria ter sido feito? Primeiramente, no caso assim, aqui do DF especificamente, porque no caso ali foi o Detran, do Distrito Federal, toda essa parte semafórica, ele é terceirizado, né? Então, quem cuida dessa parte semafórica é o Citran, né? Uma empresa que cuida de sinalização de trânsito aqui no Distrito Federal. Então, ali, não dá para identificar no vídeo se o Citran já estava presente ou não ali na sinalização. Então, o agente de trânsito, primeiramente, ele deveria acionar o Citran, né, para que o Citran tomasse conhecimento
e fosse fazer a manutenção do semáforo, né? E ali é uma área de cruzamento, então tem pelo menos ali na W3 tem sinal de 2 lados e mais a parte do cruzamento. Então ali teria que primeiramente se acionar o CITRAN, né? E logo após o acionamento, aí sim os agentes de trânsito, né? No caso as agentes, saírem e fazer o controle de trânsito, né? Porque até o código preconiza que os veículos menores têm que serem protegidos pelos maiores e, em consequência disso, o pedestre é a parte mais vulnerável do trânsito. Então, o pedestre ele tem prevalência sobre todos ali, né? Tem que ser protegido. Então, uma vez acionado o CITRAN, as agentes deveriam sair da viatura e fazer o controle de travessia dos pedestres. Mesmo considerando que ali embaixo do semáforo há uma faixa de pedestre, né? E aqui no DF, por exemplo, é respeitada essa faixa de pedestre. Então, por exemplo, o condutor, o pedestre ao sinalizar para o condutor deveria parar. Mas também há a confusão do próprio condutor. Devo parar? Não devo? O sinal está intermitente? Não está? Então, após o acionamento do CITRAN, deveriam sair e controlar a situação. Esse seria o correto. Numa situação como essa, né, a gente tendo um celular, faz facilmente um vídeo como esse, né? Isso. Eu sempre falo que é muito importante para os condutores, para os pedestres, quando eles verificarem alguma coisa errada ou ruim, eles utilizarem do aparelho celular, façam imagens, gravações, porque isso ajuda, inclusive, a melhoria dessa questão de trânsito. Então, dos órgãos de trânsito, inclusive no treinamento de seus agentes. Então, se eles se depararem com alguma coisa errada, eles devem ter até o direito como cidadão de filmar e de estar denunciando, entrando em contato com a ouvidoria, encaminhando essas imagens, para que o órgão possa estar verificando, né, o comportamento dos agentes e a situação, o procedimento a ser adotado. Eu queria falar sobre educação no trânsito. Qual que é o papel, Andréia, e quando deve começar? Certo. O Código de Trânsito, ele traz que uma das finalidades da legislação de trânsito é a educação no trânsito, tá? E eles têm, inclusive, contato com o Ministério da Educação. Então, assim, essa educação no trânsito, ela deve iniciar desde da fase infantil, já na escola, né? Os órgãos deveriam ter essa parceria e estar trazendo para a sala de aula e já ir educando as pessoas com relação à legislação de trânsito. É muito importante também que se tenha campanhas, né, de educação no trânsito, esclarecendo dúvidas, trazendo informações sobre nova legislação que venha a entrar em vigor. Inclusive publicidade também, até na televisão deve ser feito propagandas, né, esclarecendo. Então, assim, um exemplo muito comum que eu gosto de dar, que foi um sucesso pela campanha informativa da educação no trânsito, é o exemplo da faixa de pedestre. Quando ela foi entrar em vigor em Brasília, que era aqui do Distrito Federal, foi feita uma campanha muito forte pelos órgãos de trânsito, esclarecendo como que seria essa parada da faixa de pedestre, todo mundo tem que parar. É legal parar, inclusive o marketing também mostrou que é educação no trânsito, gentileza gera gentileza. Então, assim, foram muitas campanhas bem fortes em cima do motorista e hoje, graças a Deus, Brasília é um exemplo. Eu queria falar também aqui sobre abuso de autoridade. Qual é o limite? Muitas vezes esse limite aí é tênue. Andréia, a partir de que ponto é abuso? Que casos você tem? O abuso de autoridade, ele pode ocorrer de várias formas. Geralmente é um excesso da autoridade de trânsito que está presente no local, né? Então, ele pode ocorrer de várias formas, desde de uma forma da abordagem, onde o agente pode estar agindo de forma truculenta ou ríspida, ou inclusive fora, né, da coisa, da abordagem em si. Como também a gente pode considerar abuso de autoridade até lavrar um auto de infração indevido, não precisa ser falado o abuso de autoridade, né? Então, por exemplo, sou abordada por excesso de velocidade, geralmente não acontece agora, mas a título de exemplo, né?
Então, o agente ele me aborda, olha, a senhora estava ali a 80 por hora numa velocidade, numa via de 60. Eu, não, mas eu não estava, fui tentar me defender. Ele, não, então como a senhora falou que não estava, eu vou autuar a senhora por direção sob influência de álcool. Então, assim, não precisa necessariamente ser falado também. Você, às vezes, até lavrar o auto de infração por uma infração que não ocorreu e ele simplesmente lhe dá aquela infração, também pode configurar o abuso de autoridade, né? E esse abuso de autoridade, ele tem em todo nível, como eu falei, desde a lavratura de um auto que não existe, como uma discussão verbal ali, onde o agente se excede e fala alguma coisa. Já aconteceu, já recebi pessoas no meu escritório com lesão corporal, onde elas sofreram agressão física e teve o braço fraturado em 2 locais. E hoje ficou incapacitado permanente daquele braço, né? Já saiu a última perícia e já não vai retomar os movimentos daquele braço. Tudo isso fruto de uma abordagem. De uma abordagem, nesse caso desse cliente, quem efetuou a abordagem não poderia nem abordar e autuar por lei seca, porque foi a Patamo que efetuou a abordagem. Que faz parte da Polícia Militar. Exato. Mas ela ali, ela não autua, ela não faz a fiscalização de trânsito no sentido de blitz, abordagem para ver se o condutor está dirigindo sob influência de álcool ou não. Ela é uma polícia mais de combate, né? De choque, é para conter, né? Então, ela não, a princípio, não é o objetivo dessa polícia estar fazendo abordagem para ver se o condutor está sob influência de álcool ou não. Sei que você tem um outro exemplo que acabou em voz de prisão dos 2 lados. Exato, aconteceu também de um cliente ser abordado por um agente de trânsito e na época o que estava em vigor era o artigo 277 do Código de Trânsito, que tratava sobre os meios de prova da embriaguez. E eles entraram em conflito com relação a esse artigo, porque o agente foi autuá-lo no artigo 277, ele, como tinha uma noção de direito, ele quis tirar suas dúvidas e questionar o agente com relação à constitucionalidade desse artigo e à aplicabilidade desse artigo. E aí eles entraram nesse pequeno debate com relação à matéria, né, em si do artigo 277, e o agente se exaltou e deu voz de prisão a ele, né, por desacato, porque ele não estava aceitando ser autuado, e ele deu voz de prisão ao agente por abuso de autoridade. Então, acabaram os dois indo para a delegacia. Ok, gente, muito obrigado. O tempo terminou, é uma conversa boa, né, mas acabou que o tempo chegou ao fim. André, muito obrigado pela sua presença aqui no fórum. Obrigada. Daniel, muito obrigado também. Obrigado. Precisando aí dos agentes para poder ajudar a esclarecer os condutores, podem contar com a gente. Contaremos.